Bom dia mesmo. Mais um encontro nesse Café com Deus para que nós possamos estar mais perto, mais confiante, mais preparado para estar na presença de Deus, para o bom combate, para o dia a dia. E você que está aí ligado, você que está passando agora, vendo esta live, que está assistindo essa live, fica ligado porque é muito importante o que eu quero vos falar. Você está preparado para encontrar com Deus? É uma pergunta que muitos não quer fazer. Você está preparado para morrer? E o amanhã? Como você está? Nós sabemos que a preparação, ela está na vida de todos os atletas, de todos aqueles que querem vencer. As pessoas se preparam para ir trabalhar, as pessoas se preparam para ser um atleta, as pessoas se preparam para ser alguém na vida, ser uma pessoa bem-sucedida. Mas você já parou para pensar se você tem se preparado para partir, para encontrar com o Supremo Juiz, para encontrar com Deus? Você está preparado? É isso que eu quero falar agora nesta live. Você tem certeza que você está salvo? Como saber se você está salvo ou não? Como saber se eu estou salvo? Como? É isso que nós vamos comentar nesta live. É muito importante que você deixe seu like, é muito importante que você deixe seu comentário, porque o nosso propósito é você se preparar e saber como você está. Como você está? Nós podemos ver nesses dias que as pessoas estão muito preocupadas para saber como estou, como está a minha saúde. Será que eu estou com Covid? Não, basta tossir, basta dar uma febre, as pessoas vão fazer exame, correm para fazer exame e tomar a vacina, porque querem ser saudáveis, querem estar bem, querem estar com saúde. E a saúde espiritual? E a saúde? As pessoas querem estar preparadas para correr, para abraçar, para trabalhar, para tudo. E para encontrar com Deus. Você tem certeza da sua salvação, meu irmão, minha irmã? Você tem? Como você pode saber se você está salvo ou não? Pois é, vamos meditar. Pena que o tempo é pouco, mas nós vamos abreviar o máximo possível. Aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, na tradução da Bíblia, na tradução da linguagem de hoje, Deus diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando assim igual aos seres humanos. Então vamos à nossa breve reflexão. Como saber se eu estou salvo? Faça essa pergunta para você. Como está a minha saúde espiritual? Primeiro, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele nos dá o sinal, como nós nos examinarmos, como nós examinar a nós mesmos. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar e o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. Que Cristo Jesus tinha, o mesmo pensamento. Isto é, e ele diz aqui no texto, ele tinha a natureza de Deus, mas ele nunca quis ser igual a Deus. Submissão, humildade, entende? Ele tinha tudo para ser, porque ele era Deus. Então a primeira lição que nós podemos tirar: eu tenho sido igual a Jesus? Eu tenho amado, eu tenho dado a minha vida pelo reino de Deus, como Jesus deu a sua vida? Eu quero que você me responda aí, no seu QI, algumas perguntas, não é? Algumas perguntas. Você tem alegado desculpa por estar cansado ou falta de tempo para adorar e servir a Deus? Responda.
Vamos fazer uma análise se você é salvo ou não. Você tem se desculpado, levantado desculpa para estar na casa do Senhor? A segunda pergunta que eu quero fazer: você tem certeza da sua vida eterna ou você tem dúvida? Porque a dúvida não é de Deus. Você vai me responder isso para você saber se você está salvo ou não. A terceira pergunta: você prefere viver em companhia dos irmãos na fé ou prefere a companhia de pessoas que não são crentes? Avalie essa resposta. Você se sente bem em ir na casa de Deus, na igreja, e conviver com os irmãos em Cristo? Ou você prefere mais os amigos lá de fora? Os amigos de programa? Ou aqueles que não falam de Jesus, aqueles que não professam, aqueles que não convidam ninguém para a igreja? Você prefere estar com quem? Estas respostas você vai dar a você mesmo. E você vai identificar se você é um salvo ou não. Quarto, quando você peca, quando você erra, você sente tristeza por isso? Ou você está naquela, Deus me perdoa, Deus é amor. Você não se toca quando você afasta da casa dos Deus? Quando você ofende alguém, você não sente arrependimento? Não é bom sinal. Você dá os dízimos de oferta com alegria ou acha que isso é fanatismo? A sua resposta vai identificar se você é um salvo ou não. Quando foi a última vez que você ganhou uma alma para Jesus? Pare e pense. A sua resposta vai identificar se você está salvo ou não. Você ama mais ao Senhor Jesus do que outra qualquer coisa ou pessoa? Ou Jesus está em segundo plano? De acordo com a sua resposta, você vai saber se você está salvo ou não. Você fala mal de outras igrejas, de outros irmãos, de outros cristãos? Ou você procura manter comunhão e respeito com todos? Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que tem em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Jesus abriu mão da sua glória para estar conosco. Ele abriu a mão da sua glória, da sua eternidade e se fez homem, carne, para habitar conosco. Ele deu a vida dele por amor a nós. Você tem dado a sua vida por amor a Cristo? Você se sente melhor assistindo o seu time de futebol no dia de domingo? Você se sente melhor do que você estar na igreja louvando e bendizendo o nome de Deus? Qual é a sua resposta? Você vai saber se você está salvo ou não. Então, Jesus, ele tinha a natureza de Deus, diz aqui o versículo 6, ele tinha a natureza de Deus, mas ele não pensou em ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, de servir a Deus. Quantas pessoas não querem servir a Deus? Você tem servido a Deus? Porque isso é coisa de salvo. Adorar o Senhor e ficar na condição de servo, você jogar toda a prepotência longe de você. Sabe, eu sou o cara, eu sou a mulher ideal, eu sou o homem ideal, eu sou cético, eu estou em todas, eu não preciso de religião, Cristo esvaziou-se de si mesmo.
para nos ensinar o que é a salvação. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, aqui no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento. Como pode uma pessoa andar com Jesus e não se igualar a Jesus, pelo menos aí 70%, 80%? Como pode? Jesus, aos 12 anos, estava procurando a casa de Deus para ensinar. Nós vamos para aprender. Aos 12 anos. Que sentimento maravilhoso. E ele chegou a dizer: o zelo pela casa do Pai, pela tua casa me devora. Como que Jesus sofreu pela igreja. Você tem essa aptidão de sofrer pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor? Como você está com a igreja que você abandonou? Que você deixou? Tudo bem, todos têm o direito de sair, de mudar, mas como você se relaciona com essa irmandade que um dia você fez parte? A resposta está em você. Então, há pessoas que dizem: ninguém pode garantir que está salvo. Sim, pode. Se você caminha, e se você, como diz o apóstolo Paulo, tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em servir, amar o próximo, edificar o reino de Deus, priorizar. Olha que o Senhor Jesus diz no texto que ele não usurpou de ser Deus, mas ele tomou forma de servo, de servir, de adorar. Então, esta identidade com o Senhor Jesus nos dá certeza, sim, da salvação. Nos dá certeza da salvação. Mas é aquilo que eu disse. Se pessoas estão inventando desculpa porque não pode ir na igreja, porque é longe, ou porque está cansado, ou está muito frio, ou está com dor nas pernas, quer o milagre de Deus, mas não quer Deus. E Jesus que deixou a glória dele para vir te salvar, para vir nos salvar, sendo exemplo. João Batista falou: Senhor, quem sou eu para lhe batizar? Eu que tenho que ser batizado por ti. E Jesus disse: convém que assim seja, para que a palavra se cumpra, para que eu seja exemplo para os demais. Você já é batizado? Já sentiu o desejo de entrar no reino de Deus? Já pensou, tem pensado na sua saúde espiritual? Ou não? Então, amado, é muito importante o que diz a palavra. Pelo contrário, diz aqui o versículo 7, para nós termos o mesmo sentimento. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres do humano. O ser humano quer ser Deus. O ser humano, ele se acha dono de tudo. Parece que é Deus. E Jesus não. Ele tomou a forma de servo, sendo Deus, de servir. Então, não. O servo não tem escolha. Ele quer servir ao seu Senhor. Ele quer caminhar com o seu Senhor. Então ele foi humilde e obedeceu até a morte de cruz, diz o versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu até a morte de cruz. Ser salvo não é você de vez em quando ir à igreja. Ser salvo não é de vez em quando, na hora da dor, na hora da morte, na hora da pandemia, você falar de Deus, chorar na presença de Deus. Não. Ser salvo é você amar e servir até a morte, até o final, amar até o fim. E aí você poderá dizer: eu estou preparado, eu estou salvo, eu estou preparado. Nos diz aqui ainda o versículo 9, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra
e pôs nele um nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome do Senhor Jesus, todas as criaturas no céu e na terra caiam de joelho, dobrem o joelho. Você tem curvado o joelho para o nome do Senhor Jesus? Você tem o prazer de estar no culto de oração? A sua resposta vai identificar se você está salvo ou não, se você está preparado para morrer ou não. Então, eu deixo aqui essa palavra de despertamento, entende? Como saber que eu estou preparado? Como saber se eu estou preparado para entrar no reino dos céus? Se examine. As pessoas estão com medo de morrer de Covid. As pessoas estão com medo de morrer por uma doença benigna ou maligna, mas não se preparam para encontrar com Deus. Deus é segundo plano. Mas vale aquele botecozinho da esquina, mas vale aquela mesa, mas vale aquela amizade, mas vale aquele churrasco, mas vale aquele churrasco com os amigos. Você está salvo ou não? A resposta está aí em você. Por isso, diz a palavra do Senhor, buscai o Senhor enquanto é tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Entende? Mas eu já estou salvo, e salvo para sempre. Não é assim, não. Ora, se você afastou, é porque você nunca foi salvo. Se você está frio, é porque não houve fogo. Então, pense, meu irmão, e se prepare. Esteja preparado para o melhor e nunca para o pior. Não vale a pena se preparar para o pior. Chega de pandemia, chega de tristeza, chega de morte, chega de problema. Vamos falar de vida. E vida é uma preparação. Entende? Vida é saúde espiritual. Há pessoas que estão saindo na friagem do pecado, está aí sendo carimbado, recebendo o selo do inimigo, e não quer mais saber das coisas de Deus porque não está salvo. Não recebeu a salvação em Cristo Jesus. Então, eu deixo essas perguntas aqui para você responder, não é? Você prefere estar na companhia dos irmãos na igreja ou prefere a companhia dos parentescos, dos amigos, não é? Do seu time, da sua torcida? Que loucura! Que loucura. Enquanto Jesus abriu mão da glória dele, de tudo que ele era, para nos deixar o exemplo. Como diz o versículo 5, Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar e o mesmo modo de agir de Cristo Jesus. Será que se Jesus estivesse aqui hoje, hein? Ele faria o que você faz? Ele diria o que você fala? Ele seria um crente que iria defender a sua denominação? Ele ia escolher os melhores para andar com eles? Será que ele renegaria as lutas que uma igreja tem? Os problemas que uma igreja tem? Será que ele fecharia, que ele abandonaria? Não. Então vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E você vai estar até a certeza da sua eterna salvação. Entende? É assim. Eu já ouvi muitas pessoas falar, ninguém pode dizer que eu estou salvo, que fulano está salvo. Mas a Bíblia diz, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E dobre o joelho diante desse nome. Que dobre o joelho, diz a Bíblia, todos que estão no céu e na terra. Que se dobre o joelho diante desse nome. Todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho. Dobrem o joelho
sinal de salvação. Que Deus te livre, que Deus te abençoe e faça aí um autoexame na sua vida, entende? Ou pense nisso, você pode ser totalmente feliz, você pode ser uma pessoa mais que vencedor, entende? As circunstâncias não vão te mudar. Ser cristão e ser salvo é você mudar as circunstâncias. Não é deixar ser mudado pelas circunstâncias, pelas influências de amigos, de amizade, ou da própria carne, do seu próprio desejo. Não é? Tentaram influenciar o Senhor Jesus, mas o sentimento dele era te salvar. Era arrebatar a tua igreja e salvar todos aqueles que nele crêem. Por isso que a Bíblia diz, quem crer será salvo. E quem não crer, não é? Então, que essas evidências possam estar em sua vida. Tenha entre nós cristãos, o mesmo sentimento e amor que houve em Cristo Jesus. Graça e paz. Não é? E assim você vai saber se você está salvo ou não. Como está a sua saúde espiritual? Pai, quero te agradecer, porque tu nos deixaste um exemplo de vida, tu nos enviaste Jesus Cristo não somente para nos salvar, mas como diz a tua palavra, para ser modelo, para que nós venhamos imitá-lo, para que nós venhamos seguir os seus passos, para que nós venhamos amar o teu reino, como ele deu a própria vida para nos salvar. Obrigado, a Deus. Guarda esse trabalhador, guarda esta pessoa, talvez pessoas que estão me ouvindo esta live e não tiveram a resposta devida às perguntas, mas há tempo. Ainda há tempo, Senhor. Muito obrigado. Que a tua graça, que a tua paz esteja sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Deem um bom trabalho, em nome do Senhor Jesus. E até amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus.